Vamos iniciar hoje a aula a falar sobre um pouquinho do voleibol. Então a gente tem algumas informações necessárias, vamos pensar como informações básicas e necessárias para que você entenda a modalidade. Então, a princípio, o voleibol é uma modalidade esportiva coletiva, né? Então, falar do vôlei de quadra, então a gente fala que é uma modalidade coletiva, tá? Pensando na modalidade coletiva, quantos jogadores são necessários para formar a minha equipe? Então, são 6 jogadores contra 6 jogadores. Então, eu tenho 6 jogadores titulares e 6 jogadores reservas. Então, as duas equipes iniciam um jogo, cada equipe com 6 jogadores. Então, nós já sabemos como inicia-se a partida, tá? Como define qual a equipe que inicia o jogo realizando o saque? É feito um sorteio entre os capitães das equipes e aí a escolha de quem começa sacando ou quem começa recepcionando a bola. Então, inicialmente, né, sabemos que o vôlei ele é formado por 6 jogadores titulares e 6 reservas. Como que o jogo de vôlei ele é subdividido? Então, o jogo de vôlei ele é subdividido em sets. Pensando, vamos fazer um paralelo com outras modalidades. Por exemplo, o futebol. O futebol é dividido em tempo. Primeiro tempo, segundo tempo. Caso não seja um jogo decisivo que haja sua prorrogação. O vôlei ele é dividido em sets, tá? Então, o total de sets máximo, então você não vai ver um jogo de vôlei com 6 sets. Então, quando ele chegar no seu set limite, que é o set máximo, é o 5º set. Mas isso só vai ocorrer quando acontecer empate entre os sets, pensando na equipe A e equipe B. Então, a equipe A vence o primeiro, a equipe B vence o segundo, a equipe A vence o terceiro e a equipe B vence o 4º set. Aí o 5º set seria o set decisivo, né? Então, para uma equipe vencer a partida, ela precisa necessariamente ganhar 3 sets. Seja de 3-0, 3-1 ou 3-2. Então, olhando por essa ótica aqui, tendo essa visão, claramente fica nítido que o vôlei é uma modalidade que não tem empate. Então, o jogo ele vai se estender até finalizar com uma equipe vencendo 3 sets. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Então, o jogo é formado com 6 jogadores, tanto o time A quanto o time B inicia. Para você vencer um jogo, você precisa vencer os sets, né? Então, você precisa vencer 3 sets, com um total de 5 que uma partida pode acontecer. Mas e como que eu venço o set? Como que eu faço para finalizar um set? Aí entra a pontuação, ok? Tem jogo que se finaliza esses períodos, né, essa subdivisão por tempo. Determinou um tempo, ele acaba. O vôlei ele vai por pontuação. Então, vamos pensar. 25 pontos é a pontuação, né, inicial para acabar um jogo. Então, por exemplo, 25-0. Quando a equipe fizer 25 pontos primeiro, ela vai vencer o set. Lembrando que esses 25 pontos, eles precisam ser obrigatoriamente com diferença de 2 para o adversário. Então, por exemplo, se eu fizer 25-24, o jogo não acaba. Para o jogo acabar, eu preciso fazer 26-24, ou 27-25, ou 29-27. Então, por isso que eu coloquei aqui. Pontuação máxima de 25 pontos, desde que tenha diferença de 2. Cheguei ao 25, teve diferença de 2, diferença mínima de 2, acaba o set. Não teve diferença, vai continuando até ocorrer essa diferença. Né? Normalmente essa diferença ela acontece, né, quando tem muita disputa, assim, ela acontece tipo chega uns 28 a 26, é bem próximo, mas normalmente acaba 25. Tá? Então, se a equipe fizer 25 pontos com diferença de 2 primeiro que a outra, ela finaliza aquele set. Aí, dependendo do set, quantos sets ela finalizar, ela acabou o jogo. Lembrando que o 5º set, né? O 5º set, que seria o set decisivo, a pontuação é de 15 pontos com diferença de 2. Ok? Então, acontece a mesma situação aqui, só que com uma pontuação menor. Lembrando que, quando eu chego no 5º set,
é feito um sorteio novamente para ver quem começa sacando. Então, no início do jogo, ocorre um sorteio para ver quem começa o jogo sacando, né, iniciando a partida. Empatou 2-2 em sets. No quinto set, ocorre novamente um sorteio para ver quem inicia o saque para que o jogo desenvolva. Então, no quinto set, essa diferença de 2 pontos também acontece, só que a pontuação máxima, né, inicial é de 15 pontos. Então, 15 pontos com diferença de 2. Ou seja, por exemplo, aqui acontecer um 15-13. Aí a equipe que fez 15 pontos primeiro acaba ganhando o jogo, porque já está empatado em 2-2, ocorre esse set de desempate. Beleza? Então, pessoal, basicamente, né, inicialmente falando da modalidade voleibol, então esses são informações que vocês precisam entender para a gente começar a falar um pouquinho sobre o voleibol. Pensando aqui, vamos falar da teoria, né? Então nós estamos falando de parte teórica. Então isso aqui é o básico do voleibol para que você possa entender, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de jogo, sistema de rodízio, né? Pontuação e algumas nomenclaturas, né? Os nomes das posições, enfim. Então a gente vai pensar em falar gradativamente sobre as regras do vôlei, pensando na parte teórica, né? Lembrando que em alguns momentos a gente poderá, né, vivenciar algumas partes práticas, mesmo de forma remota, né? Então, a princípio, esse é o conteúdo de hoje, beleza? Conteúdo que vai servir para o sexto, sétimo, oitavo e nonos anos, beleza? Obrigado e qualquer dúvida, estarei à disposição aí para a gente tentar deixar isso aqui bem claro para vocês. Valeu!